Vamos agora saber o que foi que marcou o cenário econômico brasileiro nesta primeira semana completa de 2025, após as festividades de Ano Novo. Então vamos lá. Na segunda-feira, início da semana, foram divulgados dados acerca da nossa balança comercial. A balança comercial são as exportações, que é o que a gente está vendendo para fora, menos as importações, que é o que a gente está comprando de fora, no caso de outros países. No ano de 2024, a balança comercial brasileira encerrou com um saldo positivo. O saldo positivo da balança foi de 74,55 bilhões de dólares. Um recuo, infelizmente, um recuo de 24,6% se a gente for comparar com o resultado de 2023. Então, fechamos a nossa balança comercial com um saldo positivo, mas, infelizmente, comparando com 2023, houve aí um recuo de quase 25%. O Brasil, no ano de 2024, exportou cerca de 337 bilhões de dólares e importou 262 bilhões. Então, com isso, ficou com esse saldo aí positivo de 74 bilhões de dólares. E um dado interessante, meus caros telespectadores e ouvintes, é que o petróleo, pela primeira vez na história, foi o nosso produto mais exportado em um determinado ano. Então, no ano de 2024, o produto que o Brasil mais exportou para fora foi o petróleo. Isso nunca havia acontecido. A grande commodity que ocupava sempre as primeiras colocações no quesito exportação era sempre a soja e, às vezes, o minério de ferro roubava a cena. Pela primeira vez na história, a gente teve, então, o petróleo como o grande item que foi exportado pelo Brasil. No início da semana, nós também tivemos dados sobre a arrecadação do governo federal em novembro de 2024. É muito comum que nesse início de ano a gente ainda esteja abstraindo dados finais de 2024, dados finais do ano anterior. Então, foi divulgado no início da semana dados sobre a arrecadação de novembro do governo federal, e aí tomem nota, viu? Em novembro, a arrecadação federal, o que entrou nos cofres do governo, somado todos os impostos e tributos que foram pagos pelo contribuinte, entrou ali nos cofres do governo cerca de 209 bilhões de reais, só em novembro. Se a gente for levar em consideração a arrecadação de janeiro de 2024 até novembro, entrou aí nos cofres do governo, oriundo dos nossos impostos, dos tributos, do que a gente paga de imposto, né? Entrou aí uma bagatela de 2,3 trilhões de reais, de janeiro a novembro, tá? Esse resultado é um recorde para a série histórica que começou a ser contabilizada desde 1995. Então, de 1995 para cá, a gente nunca tinha tido uma arrecadação tão alta como se desenhou em 2024. Quando a gente tiver os dados da arrecadação de dezembro, aí a gente vai saber, né, com quantos trilhões a gente terminou 2024 no tocante a pagamento de impostos. No momento está aí nesse número pífio aí de 2,3 trilhões. Só isso. Beleza?
O ministro da Economia, né, da Fazenda, né, Fernando Haddad, ele prestou entrevista essa semana à Globo News, né? Haddad, ele falou sobre várias questões que envolvem a nossa economia, falou que o governo está ali disposto a ter responsabilidade fiscal. E um dos jornalistas, o que mais me chamou a atenção é que um dos jornalistas perguntou se até o final de 2026 o governo encerraria a gestão com picanha no prato brasileiro. E aí o ministro respondeu que, abre aspas, eu acredito que nós podemos chegar bem em 2026. Espero que comendo até filé mignon. Então, o presidente falou da picanha, o ministro agora Haddad está falando do filé mignon, e isso chamou bastante a atenção nessa entrevista que ele prestou ao Globo News esta semana. Haddad falando de filé mignon, né? Mas enquanto isso, a produção industrial do Brasil caiu 0,6% em novembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. E se a gente for comparar com novembro de 2023, um ano atrás, houve, na verdade, um aumento da produção industrial. O aumento foi de 1,7%. No acumulado do ano até novembro, a produção industrial brasileira ela está com uma alta de 3,2% se compararmos esse mesmo período de tempo lá em 2023, certo? Então, se a gente for comparar de janeiro a novembro de 2023 com janeiro a novembro de 2024, a nossa produção industrial está com uma alta de 3,2%, certo? As turbulências do mercado financeiro no fim do ano fizeram o Brasil registrar em dezembro a maior saída mensal de dólares de toda a história. No mês passado, saiu aqui do nosso país cerca de 28 bilhões de dólares. E entrou dois, saiu 28, entrou 2, então a gente fechou aí dezembro de 2024 com um saldo negativo de 26 bilhões de dólares ali em média. Em relação a todo o ano de 2024, o nosso fluxo cambial está negativo em 18 bilhões, certo? Então, mais saiu dólar do país do que entrou em 2024. E por falar em dólar, né? Falando um pouco agora sobre a cotação do dólar nessa primeira semana de 2025, o dólar ele está naquele efeito montanha-russa, tá caindo e está subindo muito durante a semana. Ontem, para a gente ter uma ideia, o dólar ele caiu mais de 1%, terminou o dia valendo R$ 6,05. Hoje já está subindo mais de 1% e já está ali lá nos 6,10, 6,11, tá certo? Então, o dólar está nessa gangorra aí de cai, mas não cai, né? As vendas do varejo brasileiro no mês de novembro tiveram seus dados divulgados essa semana também pelo IBGE. A divulgação ocorreu ontem, quinta-feira, e houve uma queda nas vendas do varejo no mês de novembro. Na passagem de outubro para novembro, as vendas no varejo caiu 0,4%, influenciado principalmente pela queda nas vendas de móveis e eletrodomésticos. Só que se a gente for pegar o acumulado dos 11 meses de 2024, novamente de janeiro até novembro, a gente tem aí uma alta de 5%. Esses dados aí de vendas do varejo estão surfando o boom que aconteceu no início do ano passado. O início do ano passado foi muito bom para as vendas no varejo, mas nesse final de ano, de outubro para cá, as vendas no varejo têm entrado em desaceleração. E para fechar essa participação aqui, vamos falar de inflação, né? Agora pela manhã foi divulgado o IPCA de dezembro, e como o IPCA de dezembro foi divulgado, nós agora temos
o número final da inflação em 2024. A inflação de dezembro, ela teve uma alta de 0,52% comparado a novembro, em 9%. Com isso, a inflação no Brasil encerrou o ano de 2024 com uma alta de 4,83%, estourando o teto da meta do Banco Central. A meta do Banco Central é de uma inflação na casa dos 3%, podendo chegar no máximo até 4,5%. Ela chegou a 4,83%, portanto, ela estourou o teto máximo, e quando isso acontece, o Banco Central ele necessita justificar ao Senado Federal por que a inflação não ficou na meta. Então, haja relatório para explicar agora por que a inflação não ficou na meta. O que mais influenciou essa alta da inflação em 2024 foi o preço dos alimentos e da gasolina. Os alimentos subiram 7,69% no ano de 2024 e a gasolina subiu 9,71% em 2024. Tá certo? Então, isso, meus caros ouvintes e telespectadores, esse é o resumão econômico dessa primeira semana de 2025, e próxima sexta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui para falar do resumão da próxima semana.